Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal CN Física Dias para mais uma aula de termologia. Exatamente, hoje a aula de número 3 de termometria, mas peço que você se inscreva no nosso canal, deixe seu like, é muito importante para o crescimento do nosso canal. Então vamos para a nossa aula de número 3 de termometria. Pessoal, e a nossa aula de número 3 de termometria, conversão das escalas termométricas. Ah, professor, agora nós vamos transformar uma temperatura de uma escala em outra, tá certo? Aqui nós vamos colocar as principais escalas, mas a regra que será feita aqui, você pode transformar entre uma escala qualquer, tá? Com as escalas principais. Então, a partir de agora, nós vamos aprender a encontrar uma temperatura qualquer e também a variação da temperatura, certo? Aprender também a relacionar uma escala com, por exemplo, uma outra grandeza. Se for, por exemplo, uma grandeza com a altura de um termômetro, tá? Do comprimento do termômetro aqui, certo? Chamada função termométrica. Então, vamos para a aula de número 3. Pessoal, primeiramente, nós vamos destacar duas letras para nós representarmos a temperatura. Nós vamos usar a letra θ, letra grega θ, ou o T maiúsculo. Professor, como será realizado isso? Nós vamos representar aqui o θ para a temperatura Celsius e também para a temperatura Fahrenheit. Ah, professor! E o T maiúsculo vai ser para a temperatura Kelvin, certo, pessoal? Pessoal, é apenas uma forma de trabalhar, tá certo? Não é obrigatório colocar, se você quiser usar T para todas as escalas, pode, mas é o padrão que nós trabalhamos para diferenciar as escalas relativas inventadas com a escala absoluta Kelvin. Professor, como nós vamos fazer a conversão? Pessoal, através de uma proporção. Tá certo, pessoal? Uma proporcionalidade para relacionar uma escala com a outra. Então, vamos agora ver como fazer essa conversão entre as escalas. Pessoal, o nosso tópico número 2 é a regra da conversão. Pessoal, primeiramente, nós temos que colocar as escalas, o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Então, aqui acima estão os pontos de ebulição de cada escala principal, tudo bem? E aqui embaixo o ponto de fusão. No meio, nós vamos destacar uma temperatura qualquer. Lembrando que θC para a temperatura Celsius, que nós queremos descobrir uma temperatura qualquer, θF para a temperatura Fahrenheit e um T maiúsculo para Kelvin. Certo, pessoal? Então, a regra é esta aqui, ó. Vamos colocar a regra da proporcionalidade. Pessoal, nós vamos fazer meio baixo, cima baixo, tá bom? Meio baixo. O que seria, professor, meio baixo? Pessoal, meio baixo é o do meio menos o de baixo, tudo bem? Então, observe aqui, ó, que acima está o meio baixo de todos aqui, ó. θC menos 0, θF menos 32 e T menos 273. Como é uma proporção, nós temos que colocar uma igualdade em forma de fração. É uma razão entre igualdade entre razões, tudo bem? E o próximo é cima baixo. Ah, professor. Exatamente, é o de cima menos o de baixo. Então, a regra será meio baixo, cima baixo, meio baixo, cima baixo. Pronto. Observe que embaixo está o de cima menos o de baixo. Aqui, ó, C menos 0, 212 menos 32, 373 menos 273. Aqui já está ele na forma simplificada, ou seja, a igualdade simplificada. Observe aqui, pessoal, que nós temos θC menos 0, pessoal, é θC, uma temperatura Celsius qualquer.
100 menos 0 é 100. Ah, professor, θf menos 32 não dá para nós reduzirmos. Então, vamos deixar θf menos 32 sobre 212 menos 32 é 180. Professor, t menos 273 não dá para nós reduzirmos, deixa a letra com número, sobre 373 menos 273 é 100, pessoal. E aí, Dias, nós vamos simplificar apenas os denominadores. Observe que aqui, ó, todos terminam com 0 e todos são pares. Então, nós vamos simplificar todos por 20. Dias, professor, por que pode simplificar? Porque nós temos uma igualdade de frações, no caso aqui chamadas de razão. Então, 100 dividido para 20, 5, está aqui o porquê o 5, 180 para 20, 9, e 100 dividido para 20, 5. Pessoal, essa aqui é a transformação de uma escala para outra. Nós vamos fazer de duas em duas, ó. De Celsius com Fahrenheit, nós usamos essas duas. De Celsius com Kelvin, essas duas. Ah, e essa aqui, Fahrenheit com Kelvin, nós usamos essas duas igualdades, tá bom? Lembrando que essa regra não é só entre Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Você pode fazer com outra escala. Se colocasse outra escala aqui, colocaria o ponto de fusão e ebulição e faria a relação igual, só que vai mudar a equação da proporção, tá bom? Vamos agora com uma observação. Pessoal, aqui tem uma atenção que as principais transformações é entre Celsius e Fahrenheit e Celsius e Kelvin, as principais, tudo bem? E aí, às vezes, o aluno não quer trabalhar com essa proporção. Então, nós reduzimos, tá? Em duas equações mais diretas. Ah, vamos ver por que chegou nessa primeira aqui. Então, a relação θc sobre 5 é igual a θf menos 32 sobre 9. Pessoal, nós vamos pegar o 9 e passar para o outro lado multiplicando. Olha, professor, pessoal, 9 vai ficar dividindo para 5, que dá quanto, pessoal? 1,8. Por isso que vai ficar 1,8 θc igual a θf menos 32. Dias, eu quero isolar qualquer letra. Vamos isolar o θf, está mais fácil. Passo 32 para o outro lado, somando. Pessoal, por isso que a expressão fica assim, ó. θf pode ser também uma outra forma direta de você encontrar. É 1,8 θc mais 32. Tá bom, pessoal? Não precisa memorizar, basta você fazer essa forma isolada, tudo bem? E a outra aqui, pessoal, por que ficou sem o 5 embaixo, não é? Porque vamos fazer aqui a relação entre Celsius e Kelvin. Olha só, θc sobre 5 igual T de Kelvin menos 273 sobre 5. Pessoal, como tem 5 dos dois lados, nós simplificamos por 5, dividimos por 5 os dois lados. Por isso, pessoal, fica θc, se você quiser encontrar logo direto, T menos 273. O detalhe é que aqui está para você encontrar direto o θc. Ah, professor, e se eu quiser encontrar o Kelvin? Basta você passar o 273 para o outro lado. Fica T θc mais 273. Pessoal, volto a repetir, você não precisa memorizar, tá bom? É só uma forma de você trabalhar de uma forma mais direta, sem usar proporção, tá certo? Vamos agora ver alguns exemplos. Pessoal, e o primeiro exemplo diz o seguinte: a temperatura média do corpo humano é
36,5 graus Celsius. Tá aqui a primeira informação. Ele deu o θc. Determine o valor dessa temperatura na escala Fahrenheit. Então, ele quer o θf. Tudo bem, pessoal? Então, a primeira coisa que nós temos que colocar é a informação dada. θc, 36,5 graus Celsius. E ele quer o θf. Professor, qual é a relação que eu vou determinar? É a relação de proporção entre Celsius e Fahrenheit. Nós temos duas maneiras. Ou nós usamos logo a proporção θc sobre 5 igual θf menos 32 sobre 9, tudo bem? Ou nós usamos aquela relação direta, θf é igual a 1,8 θc mais 32. Nós vamos resolver das duas formas, tá bom? Vamos começar com a primeira forma aqui, ó. Primeira forma de resolver, tudo bem? Dá a mesma resposta. Pessoal, vamos substituir então, no lugar do θc, o 36,5. Então, vai ficar assim, ó. 36,5 está para 5 dividido, tá bom? θf menos 32 sobre 9. Aqui uma atenção importante. Muitos alunos fazem logo a proporção, o produto dos meios pelo produto dos extremos. Eu recomendo você logo efetuar a divisão aqui, ó, tá bom? Essa divisão logo para facilitar o nosso cálculo. 36,5 dividido para 5. 36,5 dividido para 5 vai dar 7,3. Observe, pessoal, que agora já facilitou o nosso cálculo. Menos 32 sobre 9. Agora, nós vamos pegar o 9 e passar multiplicando com 7,3. Ah, professor, 9 vezes 7,3, 65,7 igual, tá bom? Ao θf menos 32. Professor, exatamente. Então, para encontrar o θf, basta nós passarmos o 32 para lá, somando dias. Então, θf vai ser 65,5, 65,7 mais 32. Quanto será o θf? 97,7 graus Fahrenheit. Pessoal, então 36,5, a temperatura normal do nosso corpo é 97,7. Uma grande observação é que nos Estados Unidos, a nossa temperatura normal, que é a escala usada nos Estados Unidos, em Belize, em outros países, são poucos, né, que usam o Fahrenheit, a nossa temperatura normal do corpo, ela vai até 100 graus Celsius. Ah, professor, exatamente. Acima de 3 dígitos, acima de 100 graus, nós já estamos com febre nos Estados Unidos, tá bom? Então, um detalhe que acima de 100 é febre, tá certo? Então, geralmente tem questões que perguntam isso. A pessoa está com 102 graus Fahrenheit, está ou não com febre? Sim, porque acima de 100 é febre. Agora, nós poderíamos também, ao invés de usar essa proporção, nós poderíamos ter usado a equação direta, né, pessoal? Ó, θf igual 1,8 vezes, aqui, ó, 36,5, é isso? Mais 32. Ah, professor, quanto é que dá 1,8 vezes 36,5, professor? Pessoal, adivinhe, dá 65,7. Dá um pouco aqui, ó, esse resultado, 65,7
mais 32. Por isso, pessoal, dá o mesmo resultado. 97,7 graus Fahrenheit. Tá bom, pessoal? Então, você tem duas maneiras de fazer. Ou utiliza a proporção, ou utiliza a igualdade direta. Pessoal, vamos para o exemplo 2. O álcool etílico tem ponto de congelamento de menos 39 graus Celsius. Então, ele deu a temperatura Celsius sob pressão normal. Diz, o que é a pressão normal? Uma atmosfera, a nível do mar. Determine essa temperatura na escala Kelvin. Professor, na escala Kelvin, nós vamos utilizar, então, a conversão de temperatura. A letra que nós representamos para Kelvin, pessoal, é o T, tá bom? Só para destacar que é a escala absoluta. Então, a primeira informação que nós temos é que o θc é menos 39 graus Celsius. E ele quer a temperatura Kelvin. Professor, qual a relação de conversão? Nós temos duas maneiras. A primeira maneira é usando a conversão entre proporção, que fica θc sobre 5, professor, igual T menos 273 sobre 5. Você sabe muito bem que você vai cortar aqui essa igualdade. Por isso que nós temos uma outra maneira, tá bom? Pessoal, como ele quer a temperatura Kelvin, nós podemos logo deixar isolado o Kelvin. Fica T igual θc mais 273. Observe que vai cortar o 5 com 5 e esse 273 passa somando para o outro lado. Então, pessoal, ou você utiliza a primeira ou a segunda. Gente, vamos usar logo a segunda, bem mais direto, não é isso? Então, a solução será T, vamos colocar no lugar do θc 39 negativo, menos 39, mais 273. Professor, menos 39 com 273. Pessoal, nós temos uma subtração, né? 273 menos 39 será 234 Kelvin. Pessoal, importante destacar que a temperatura Kelvin não tem a bolinha, o grau de agitação das moléculas, tá certo? Então, fazendo essa conversão, 234 Kelvin é igual a mesma coisa que menos 39 graus Celsius, tá bom? São escalas diferentes, por isso valores diferentes. Vamos agora para a variação de temperatura. Pessoal, e o nosso tópico 3 é a variação. Professor, o que é variação? Pessoal, variação é sempre representado pela letra grega delta, e se nós temos uma variação de temperatura, sempre será a final menos a inicial. Tudo bem? É a mesma regra, pessoal, meio baixo, cima baixo. O que muda é que agora nós não vamos ter apenas uma temperatura aqui, nós vamos ter uma variação. Ó. O meio baixo já é esse intervalo que ele vai representar por delta θc, tá bom? Então, esse aqui já será o meio baixo, professor. Legal, né, pessoal? Então, aqui existe uma variação, ou seja, um aumento ou uma diminuição de temperatura. Então, o que significa variar? Ou aumentar a temperatura ou diminuir a temperatura, tá bom? Então, o cima-baixo continua sendo 100 menos 0. Aqui, o cima-baixo, 212 menos 32. E aqui, 373 menos 273. Ó, nós sabemos, então, tá aqui. Ó, aqui é o meio baixo. Esse de cima é o meio baixo. E aqui em cima é o cima-baixo. Nós sabemos que a forma de variar da escala Celsius é em 100 partes. Aqui, então, ficaria 100, não é isso, pessoal?
o Fahrenheit está em 180 partes e o Kelvin em 100 partes. E aí, simplificando, pessoal, todo mundo nós sabemos que vai ficar 5, 9 e 5, simplificando todo mundo por 20. Tá bom, pessoal? Então, a expressão de proporção da variação é esta aqui. Cuidado, esta aqui é apenas para variação. A outra era para encontrar uma temperatura qualquer, tá bom? Um detalhe importante aqui que nós temos é que a variação do Celsius é igual à variação do Fahrenheit, do Kelvin. Então, a variação do Celsius é igual à variação do Kelvin. Tá bom, pessoal? Se variar 50 graus no Celsius, vai variar 50 graus no Kelvin. Por quê? Porque ambos estão aqui, ó, tendo uma divisão de partes em 100 partes. E um detalhe importante é que a variação do Fahrenheit é maior do que a do Celsius e a do Kelvin. Tudo bem? Um detalhe importante, se você quiser fazer uma aqui, ó, entre o Fahrenheit e o Celsius, você pode colocar logo direto assim, ó, a variação do Fahrenheit, ela é 1,8 vezes maior a variação do Celsius. Tá bom, pessoal? Porque lembra que eu passo o 9 para cá, dividido por 5 dá 1,8, ou seja, ela é 1,8 vezes maior. Então, nós temos essas duas observações aqui. Ou então, aqui poderia ser o Kelvin também. Certo, pessoal? Vamos agora para o exemplo. Pessoal, vamos para o exemplo 3. Em certa região da Terra, a variação da temperatura no dia foi de 25 graus Celsius. Pessoal, vamos então destacar a palavra-chave, variação da temperatura. E você observa que foi uma variação positiva, foi um aumento de temperatura que ocorreu nesse dia. Ele pede, determine a variação nas escalas Kelvin e Fahrenheit. Ah, professor, observe que ele não está pedindo uma temperatura qualquer, está pedindo a variação. Essa é a diferença entre conversão de temperatura e variação de temperatura. Como encontrar, então, essa variação? Primeiro, vamos colocar aqui as informações dadas. Variação na escala Celsius foi 25 graus Celsius e ele quer na escala Fahrenheit e na escala Kelvin. Professor, pessoal, ainda há pouco nós colocamos a observação, tá bom? Então, vamos colocar aqui qual a primeira observação. A variação na escala Celsius, ela é igual à variação na escala Fahrenheit. Ah, por que é igual? Porque ambas são divididas em 100 partes. Então, quanto será a variação na Kelvin? Também será 25 graus Celsius. Observe, pessoal, é o mesmo valor, tá bom? Porque são divididos em partes iguais. Quanto será a variação na Fahrenheit? Nós temos a expressão direta, variação na Fahrenheit, tá certo? Ela vai ser 1,8 vezes maior do que a variação na Celsius, tá bom? Essa é a forma direta. Ou nós poderíamos representar que a variação na Celsius sobre 5 é igual à variação na Fahrenheit sobre 9. Professor, as duas formas você chega ao resultado. Vamos então encontrar o valor da Fahrenheit. Pessoal, então a variação da Fahrenheit, pela primeira forma aqui, ficará 1,8 vezes 25. Professor, quanto é 1,8 vezes 25? Pessoal, é igual a 45 graus Fahrenheit. Observe que se você colocar também por aqui, vai dar o mesmo resultado. Observe aqui, ó. Nós vamos colocar 25 sobre 5 é igual à variação da Fahrenheit sobre 9. Pessoal, 25 dividido para 5 vai dar 5.
9 vezes 5 dá 45. Então, pessoal, o resultado é o mesmo resultado, tá bom? Então, a variação da Fahrenheit será 45. É maior do que a variação da Celsius e da Kelvin. Tá bom, pessoal? Então, um detalhe importante para Celsius e Kelvin, basta fazer a igualdade, e na Fahrenheit para Celsius, ou você usa a expressão direta ou você usa a proporção. Vamos agora para a função termométrica. Pessoal, e o tópico 4 é a função termométrica. Dias, o que é a função termométrica? Pessoal, é quando nós relacionamos as temperaturas com outras grandezas. Aqui no caso, a grandeza altura. Poderia ser a altura de um termômetro, tá bom, pessoal? Então, quando nós fazemos a relação, por isso que é uma função. Função é uma relação que existe entre duas grandezas. Então, uma dependência aqui, tá certo, pessoal? Então, aqui nós temos uma temperatura qualquer e aqui uma altura qualquer. Aqui são os pontos que sempre nós vamos atribuir, o ponto de ebulição e aqui o ponto de fusão. Professor, então, sempre a mesma regra, sempre. E aí, pessoal, você pode usar a relação entre qualquer escala. A escala Celsius com a altura do termômetro. Qual é a regra, Dias? Meio baixo, cima, baixo. Pessoal, por isso que sempre nós vamos manter a proporção meio baixo, cima, baixo. Observe aqui, ó, meio baixo, θ menos θ1, cima baixo, θ2 menos θ1, igual meio baixo, H menos H1, e cima baixo, H2 menos H1. Lembrando, sempre que você montar, simplifique o denominador, tudo bem? Então, a regra continua sendo meio baixo, cima baixo. Por isso a importância de saber montar a proporção. Vamos agora para o último exemplo. Pessoal, o nosso último exemplo é um exemplo de função termométrica. Vamos ver. Num termômetro de mercúrio, a coluna líquida apresenta 0,4 centímetros. Opa, estamos vendo que a altura aqui, é isso? Na presença de 0 graus Celsius, ou seja, no ponto de fusão, 0 graus Celsius. E 20,4 centímetros na presença do ponto de vapor, ou seja, no ponto de ebulição. E o que ele pede, professor? Determine a função termométrica desse termômetro na escala Celsius. Então, ele quer a função termométrica entre a coluna e a escala Celsius. Tudo bem, pessoal? Vamos montar, então, essa função. Mas antes, nós vamos ter que montar, pessoal, o ponto de fusão e o ponto de ebulição, tá certo? Então, vamos colocar aqui as escalas. Deixa eu colocar para destacar melhor para nós. Então, vamos montar bem mais fácil agora. Aqui vai ser duas grandezas diferentes. Aqui nós temos a altura e temperatura. Então, nós vamos usar aqui, ó, graus Celsius e aqui altura em centímetro. Então, isso é uma função termométrica. Nós temos que relacionar os dois pontos inicialmente de fusão e ebulição. Professor, sempre para nós montarmos a relação de proporção. Tudo bem, pessoal? Então, aqui nós vamos colocar 0 graus Celsius e aqui acima vamos colocar os 100 graus Celsius. Pessoal, quanto é o ponto na escala da altura aqui no fusão? Ele diz que é 0,4 centímetros. Então, nós vamos colocar aqui 0,4. E aqui nós vamos colocar 20,4 centímetros. Tudo bem? E agora, aqui no meio, nós vamos botar aquela temperatura qualquer e altura qualquer. Aqui será a temperatura Celsius e vamos representar a altura de coluna pela letra H. Exatamente, a letra que nós representamos a altura na matemática.
E aí, Dias, e agora? Então, a primeira parte é você montar essa relação dessa forma. E agora fazer a proporção meio baixo, cima, baixo. Olha, professor, a mesma regra. Exatamente. Ah, professor, então a relação é igual, tudo bem? Vamos colocar aqui a relação entre eles, então. Dias, quanto vai ficar a relação entre eles? Pessoal, vamos primeiro montar aqui as frações, né, que nós vamos ter aqui de igualdade. Só uma atenção aqui, que vai ser o quê? Nós temos aqui meio baixo, θc menos 0. θc, não vamos perder tempo. 100 menos 0, 100. Vamos colocar direto logo aqui, que vai ser igual h menos 0,4. Não tem como, vai ficar h menos 0,4. Dias, 20,4 menos 0,4, cima baixo, só vai dar 20. Observa aqui que eu avisei anteriormente que nós temos que simplificar o denominador para facilitar o nosso cálculo. Simplifica aqui por 20 e simplifica aqui por 20, professor. Exatamente. Então vai ficar como, professor? Vai ficar θc sobre 5h menos 0,4 sobre 1. Professor, como é que fica isso aqui de uma forma mais direta? Ficaria, pessoal, θc igual, esse 5 aqui passa multiplicando para os dois termos do lado, não é isso? Então vai ficar 5 vezes h, 5h, menos 5 vezes 0,4 dá 2. Pessoal, aqui está a função termométrica entre essa escala da altura de coluna com a escala Celsius. E aí você pode substituir qualquer valor aqui da coluna, tá? E que você vai encontrar a temperatura no termômetro. Ou o contrário, você substitui a temperatura e encontra a altura da coluna. Por isso é uma função termométrica. Pessoal, as escalas termométricas são escalas do primeiro grau. Professor, por que é do primeiro grau? Porque o expoente é elevado a 1, tá bom? Então é uma função do primeiro grau. As escalas termométricas são funções do primeiro grau. Você pode encontrar um valor, né, em relação ao outro apenas de forma linear, certo? Pessoal, espero que você tenha compreendido esta aula. Te vejo na próxima aula. Um forte abraço.